Olá, galera do 9º ano do Força Máxima. Meu nome é Débora, sou professora de Ciências e Biologia. E hoje a gente vai começar mais um capítulo que a gente vai falar de como que as células, animais, elas obtêm os elementos necessários para o seu funcionamento pleno. Beleza? Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre as mitocôndrias, O que é a mitocôndria e como que ela funciona, tá? A mitocôndria, na verdade, ela é uma usina, a gente fala que ela é uma usina de produção de energia, tá? Ela é uma organela, celular, tá? E ela é responsável pela produção de energia para o funcionamento celular, tá? Agora, como que essa energia ela funciona? Como que ela é gerada? Essa energia ela é gerada a partir da quebra de alguns compostos. E aí vocês vão me perguntar, professora, que compostos são esses? São carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Então, a quebra desses compostos vai fazer com que ocorra a produção de energia que funciona como um combustível para a célula poder estar funcionando, beleza? Essa quebra desses elementos, ela começa lá no citosol, tá? Então, ela começa no citosol celular e depois ela vai continuar esse processo de quebra lá no interior da mitocôndria, dessa organela, tá? E aí, esse processo de quebra, a gente vai chamar de respiração celular aeróbica. Se é um processo aeróbico, é um processo em que a gente tem o quê? Presença de oxigênio, tá? Depois disso, a gente vai ter, então, no final desse processo de respiração celular, a gente vai ter esse aproveitamento energético para a produção de ATP. E o que é ATP? ATP é a molécula de energia que é produzida pela mitocôndria, tá? Essa sigla ATP, ela significa adenosina trifosfato. Isso quer dizer o quê? Que ela tem 3 fosfatos presentes nessa molécula, tá? E conforme ele vai sendo quebrado, a gente vai utilizando esse fosfato, beleza? Então, aqui como é que ocorre esse processo de respiração celular? A gente vai ter aqui uma molécula de glicose, na presença do oxigênio, como eu falei para vocês, é um processo aeróbico, então a gente tem presença de oxigênio, e nessa quebra aqui, a gente vai gerar moléculas de gás carbônico, água e energia. Energia é essa que a gente chama de ATP, beleza? Então, aqui na imagem a gente consegue ver a organela, Então, essa aqui é uma mitocôndria. A gente divide ela em algumas partes e a gente vai entender um pouquinho quais são elas, tá? Então, a mitocôndria, ela possui uma bicamada, tá? A camada mais externa a gente chama de membrana externa e a mais interna a gente vai chamar efetivamente de membrana interna, tá? O espaço entre uma membrana e a outra a gente chama de espaço intermembranoso, tá? O próprio nome já diz, eu tenho o espaço entre essas membranas, tá? A membrana interna, ela possui esse formato aqui, essas invaginações, tá? Que vão formar o que a gente chama de cristas mitocondriais, tá? Então, essas invaginações aqui vão formando as cristas mitocondriais. A gente tem também presença de ribossomos e a parte mais interna a gente chama de matriz, tá? Então, recapitulando, membrana externa e membrana interna, o espaço intermembranoso, a matriz mitocondrial e na membrana interna essas invaginações onde formam essas cristas mitocondriais, beleza? Então, as células que elas precisam, que elas têm uma atividade metabólica mais intensa, elas consequentemente terão mais mitocôndrias presentes, tá? Por quê? Porque elas vão necessitar de mais energia, tá? Então, por exemplo, as células musculares e células nervosas, que são os neurônios, elas necessitam de muita energia para o seu pleno funcionamento. Então, se eu preciso de muita energia nessas minhas células, células musculares,
né, células do tecido nervoso, eu vou ter uma quantidade de mitocôndria maior nessas células do que em um outro tecido que talvez não tenha uma atividade metabólica tão intensa. Beleza? E aí a gente vai voltar e falar um pouquinho sobre essas moléculas energéticas. Eu falei para vocês que principalmente são 3 tipos, né? Carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Então, a quebra vai acontecer primeiro nos carboidratos. Os carboidratos, na verdade, eles são as principais fontes, né, de liberação de quebra para poder produzir, então, a energia. Se o meu corpo ele já não tem mais carboidrato para quebrar, aí sim eu parto para a quebra de lipídios. Se meu corpo já não tem mais lipídios para serem quebrados, então eu vou quebrar as minhas proteínas, tá? Exatamente nessa ordem: carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Então, vamos lá, meu carboidrato, meu lipídio, minha proteína vai sofrer uma reação de quebra. Consequentemente, eu vou gerar glicose. E a gente viu lá no início, que eu estava falando com vocês, que glicose mais oxigênio, eu vou gerar o quê? Energia e gás carbônico, tá? Então, essa minha reação de quebra vai me gerar glicose, tá? E aí a glicose ela vai possuir, então, uma grande quantidade de energia química. E aí vocês vão falar, o que é energia química? Da onde advém essa energia química? A ligação entre os átomos, né, da glicose, ela vai liberar energia quando elas forem quebradas. Então, volta lá naquele primeiro slide que a gente tinha a reação. Isso, aqui, ó. Aqui eu tenho uma molécula de glicose, então C6H12O6. Então, a ligação existente entre os carbonos, o hidrogênio e o oxigênio, quando elas forem rompidas, elas forem quebradas, eu vou gerar aqui energia, tá? Então, é isso que é a energia química, é quando existe a ligação química, ela é quebrada e a partir daí eu vou liberar energia, beleza? Agora, vocês vão perguntar, professora, a nossa respiração pulmonar tem alguma relação com a respiração celular? E aí eu vou falar para vocês, existe. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas ambas têm uma relação e a gente vai entender um pouquinho sobre essa reação. O que acontece? Os nossos pulmões, eles captam, então, o oxigênio pelo processo de inspiração. Então, quando a gente inspira, a gente está captando oxigênio, beleza? E aí, esse oxigênio vai ser carregado, então, né, vai ser transportado pelas hemácias, que são as células vermelhas do nosso corpo, tá? Qual é a função dessas hemácias? Essas hemácias vão transportar esse gás, né, no caso, o oxigênio, para todos os tecidos do corpo. Com isso, as células vão fornecer, então, oxigênio para as mitocôndrias. Lembra lá daquela reação que a gente viu? Né? Glicose mais oxigênio vai gerar, então, gás carbônico, água e energia. Então, a mitocôndria, para realizar esse processo de produção de energia, ela necessita da presença de oxigênio. E esse oxigênio vai vir, então, através desse transporte das hemácias, tá? E aí, beleza, chegou lá nas mitocôndrias. As mitocôndrias, então, vão utilizar esse oxigênio para o processo de respiração celular e, então, gerar ATP. E aí, acabou? Não. O que acontece? Quando a gente respira, a gente inspira e obtém o oxigênio, e quando a gente expira, a gente libera o gás carbônico. Então, agora, beleza. Até aqui a gente fez o processo da chegada do oxigênio na mitocôndria. Aí ela realizou o processo e gerou ATP. O sangue, de novo, lá, vai captar, então, o gás carbônico que vai ser gerado, né, pelo processo da respiração celular, e vai ser transportado até os pulmões, para que aí esse dióxido de carbono ele seja eliminado pelos pulmões
pelo processo da expiração. Então, recapitulando lá, nosso pulmão, a gente inspira e obtém o oxigênio. Esse oxigênio vai até as hemácias para ser transportado, e a hemácia leva esse oxigênio para todas as células, né, do corpo, chegando então até as mitocôndrias. As mitocôndrias vão realizar o processo de respiração celular, onde eles necessitam da presença desse oxigênio, e no final, como produto dessa reação, eles vão ter a produção de CO2. Esse CO2 também vai ser transportado pelo sangue e então ele vai ser liberado pelos pulmões lá no processo da expiração, tá? E aí, como que o nosso corpo ele se movimenta? Né? Eu falei para vocês que células do tecido muscular, eles necessitam de uma maior quantidade, né, de mitocôndrias, porque eles têm uma necessidade de obtenção de energia maior, né, de utilização de energia maior. Então, como que a gente se movimenta, tá? A gente realiza um processo que a gente chama de contração muscular. A contração muscular é o que vai fazer com que as fibras musculares, né, se contraiam e se relaxem, fazendo com que a gente consiga se movimentar. E aí, para essa contração muscular acontecer, a gente tem alguns fatores que influenciam. Por exemplo, o número de mitocôndrias e a presença de vasos sanguíneos, tá? Isso quer dizer que fibras musculares com uma maior quantidade de mitocôndrias e de vasos sanguíneos, eles vão apresentar uma coloração mais vermelha intensa, né, pela presença de mais vasos sanguíneos. E aí a gente vai chamar essas fibras musculares que têm uma presença maior, né, de mitocôndrias e de vasos sanguíneos de tipo 1, fibra muscular do tipo 1. As fibras musculares que não possuem, então, um número tão grande de mitocôndrias e nem possuem um número tão grande de vasos sanguíneos, nós vamos chamar de fibras musculares do tipo 2. E as fibras musculares do tipo 2, ela apresenta uma coloração, um vermelho não tão intenso, tá? A gente vai dar uma olhada agora. Aqui a gente tem a representação dos dois tipos, né? A fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2. A primeira coisa que fica clara aqui pra gente é a coloração dessa fibra, desse tecido, tá? A gente consegue ver aqui a presença de uma coloração, um vermelho mais intenso e aqui mais esbranquiçado, tá? Então a gente sabe que essa aqui é tipo 1 e essa aqui é do tipo 2. Essa ela possui uma presença de vasos sanguíneos maior, assim como de mitocôndrias. No tipo 2, a gente vai encontrar, então, um número de mitocôndrias menor e também menos vasos sanguíneos, tá? Aí, por exemplo, né, a gente sabe que existem atletas e até mesmo o nosso próprio corpo, né, quando a gente entra em atividade, a gente necessita das fibras musculares para realizar essas atividades físicas, né? Então, como é que faz? A gente sabe que a gente tem longas caminhadas, né? Corridas de longas distâncias, corridas, né, de média distância e aqueles sprints, que são aqueles atletas ou até mesmo a gente que dá aquelas corridas curtas, né? É um espaço curto de distância, uma distância curta, assim como é um espaço curto de tempo. E aí, que diferença que a gente vai encontrar na presença dessas fibras musculares, tá? O que acontece? Nessas corridas de distâncias longas, eu vou encontrar mais fibras musculares do tipo 1, aquelas que a gente viu que tem o quê? Uma maior presença de mitocôndrias e de vasos sanguíneos. Por que a gente encontra esse tipo de fibra muscular nesse tipo de atividade física? Porque as fibras do tipo 1, por elas possuírem, né, uma maior quantidade de mitocôndrias, né, ou seja, de produção de energia
vasos sanguíneos que vão irrigar ali, fazendo com que aquele oxigênio chegue, ela demora mais a fadigar, né? Ou seja, a fibra ela demora mais a entrar no processo de exaustão. Então, ele consegue fazer essas corridas em espaços mais longos, né? De distâncias e tempos. Quando a gente está falando de distâncias médias, a gente já vai encontrar basicamente bem mesclado, né? Tanto as fibras do tipo 1 quanto as fibras do tipo 2. E nas corridas, né, que a gente tem aquele espaço curto de tempo, que são tiros muito rápidos, nós vamos encontrar principalmente, né, as fibras do tipo 2. Como vocês podem ver aqui, a gente tem, né, presença maior dessas fibras mais claras do tipo 2. São fibras que elas vão fadigar mais rapidamente. Ela dá aquela energia naquele espaço de tempo curto. Então, como ele só dá aquele tiro rápido, ele não precisa que a fibra fique muito tempo em atividade. Ele precisa de muita energia em pouco tempo. Então, essas fibras do tipo 2, elas vão fadigar mais rapidamente, tá? Então, distâncias longas, a gente vai encontrar mais fibras vermelhas do tipo 1. Quando a gente vai para corridas médias, a gente vai encontrar mesclado tanto as fibras do tipo 1 quanto as fibras do tipo 2. E nas corridas de sprint, a gente vai encontrar a presença de uma maior quantidade de fibras do tipo 2. Tá? E aí, o que acontece? Os músculos com baixo fornecimento de oxigênio, eles podem ter, então, a sua contração muscular paralisadas. Por que eles paralisam? Né? Se a gente viu que para a produção de energia, eu preciso da presença de oxigênio. Se a minha fibra muscular ela não consegue, né, ter esse aporte de oxigênio grande, suficiente para o funcionamento dela, o que vai acontecer é que as minhas contrações vão parar de acontecer, porque eu vou ter baixa produção energética. Então, sem oxigênio, eu não produzo energia. Se eu não produzo energia, o meu músculo ele não consegue contrair. Logo, eu vou ter o que a gente chama de cãibra. Então, a cãibra ela nada mais é do que o quê? Quando o meu músculo ele não recebe o aporte necessário de oxigênio, então ele não consegue, as mitocôndrias que estão dentro dele, não conseguem fazer esse processo de respiração celular suficiente para eu ter uma produção de energia, né, na quantidade que ele necessita, e aí o meu músculo ele fica paralisado. E aí é isso que é a cãibra, tá? Então a cãibra é a dor muscular causada pela essa falta de oxigênio no músculo e que vai levar então à redução da produção de ATP. E aí, eu consigo armazenar glicose de alguma forma no meu corpo? Consigo. Os animais, né, as células animais, elas armazenam essa glicose em forma de glicogênio. Vocês devem lembrar que vocês já viram, né, que os vegetais, as células vegetais, eles armazenam glicose em forma de amido. Então, o amido é a reserva de glicose do vegetal e o glicogênio é a reserva energética das células animais, tá? Então, essa produção de glicose, esse armazenamento, ele vai se dar no período de repouso e ele vai ser quebrado quando eles tiverem exercício. Então, glicose vai armazenar na célula animal em forma de glicogênio quando eu estiver num período de repouso. E esse glicogênio vai ser quebrado para poder ser utilizado na forma de glicose para a produção de ATP quando eu estiver em períodos de exercício, tá? No momento em que essa minha contração muscular ela for iniciada, a molécula de glicogênio, então, ela é quebrada e vai fornecer a glicose necessária para dar início à respiração celular e aí, consequentemente, a síntese de ATP. E a gente lembrando mais uma vez que ATP é
uma molécula energética, então é energia para a célula muscular. E assim a gente encerra a aula de hoje, né, desse capítulo. É importante que vocês, né, façam os exercícios do capítulo, tirem as dúvidas quando a gente for para as aulas ao vivo, né, para que tudo se esclareça, e qualquer coisa a gente está aí à disposição nas aulas ao vivo para tirar as dúvidas do conteúdo, assim como dos exercícios. Beleza? E até o próximo vídeo, galera.